Fala, Tricolada! Tamo junto! Alexandre Antônio na área para o nosso pré-jogo aqui no canal da família Tricolor. Dá o like, rapaziada. Deixa o gostei aí, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Dá essa moralzinha, porque é Sul-Americana, Oriente Petroleiro versus Fluminense. Tu tinha desistido do Fluminense? Tu acha que o Fluminense não vai se classificar? Cara, tá acontecendo umas coisas aí que eu tô começando a... Sabe aquele ânimo? Tá vindo aquele ânimo aí. Eu já tava quase desistindo dessa competição, mas nunca se sabe. Porque eu acho que está se tornando mais fácil o Fluminense meter 6-0 no Oriente Petroleiro do que o Júnior Barranquilla empatar com o União Santa Fé lá na Colômbia. Eu acho que é mais difícil o empate do que uma vitória do Fluminense por goleada. Já vou explicar o que está acontecendo lá na Bolívia. A equipe do Oriente Petroleiro pode entrar com um time misto contra o Fluminense. Se o time titular do Oriente Petroleiro não ganhou um jogo na Sul-Americana e é um time horroroso, pô, imagine o time misto do Oriente Petroleiro. Aí o Fluminense fica numa sinuca de bico danada, né? Consegue um empate, o Júnior Barranquilla empata com o União Santa Fé, o Fluminense não consegue golear o time misto do Oriente Petroleiro. Aí, meu amigo, é para deixar a galera lá na Bolívia de castigo, não voltar nem para o Rio de Janeiro. Acho que a obrigação do Fluminense é meter uma goleada, ainda mais se eles entrarem realmente com um time misto, um time alternativo, a obrigação que o Fluminense tem para fazer o resultado e depois ver o que vai acontecer no outro jogo lá, no mesmo horário, né? Ninguém joga antes de ninguém, vai ficar todo mundo sabendo depois do jogo. Então vamos lá, Copa Sul-Americana, última rodada da fase de grupos. Júnior Barranquilla é o líder com 10 pontos e 6 de saldo, meia dúzia de saldo. Depois vem a União Santa Fé com 9 pontos, um ponto atrás do Júnior Barranquilla. É até interessante porque é uma briga entre os dois ali para ver quem chega em primeiro, pode rolar um empate nisso aí. Saldo de gols, 4. Terceiro lugar, Fluminense, com 8 pontos. 1 ponto atrás do União Santa Fé e 2 atrás do Júnior Barranquilla. Saldo de gol, 1. Então o Fluminense tem que meter um 6-0 para ficar tranquilo aí em cima do Oriente Petroleiro e torcer pelo empate no Júnior Barranquilla e União Santa Fé. Pô, mas achando é difícil. Eu sei que é difícil, irmão. Também como era difícil não ser rebaixado, tendo apenas 1% de chance de se livrar do rebaixamento, e o Cuca conseguiu com um monte de garoto vindo da base. Não é essa base de hoje não, era outro tipo de base. O Cuca dispensou os jogadores mais velhos da equipe, os mais experientes, subiu a garotada e foi. Aí foi ganhando e se livrou. Está na história do clube o que aconteceu em 2009. 1%. Vamos lá. Depois do jogo a gente vê o que deu, tá bom? A gente vai ter live na hora do jogo. Convido todos vocês aqui a ficar de olho no Júnior Barranquilla versus União Santa Fé, que é no mesmo horário, de olho no jogo do Fluminense contra o Oriente Petroleiro. Tudo é possível aquele que crê. Então vamos lá, o Fluminense joga por uma vitória de 6 gols e um empate no outro jogo lá na Colômbia. Estádio Ramon Aguilera, na Bolívia, Santa Cruz de la Sierra. Não tem altitude, tá? O Fluminense precisa de atitude, partir para cima e jogar no ataque. Transmissão pela Conmebol TV, somente pelo streaming da Conmebol. Arbitragem do Guilhermo Guerreiro, do Equador, ele que vai apitar a partida. Estatística: Fluminense e o Oriente Petroleiro só se enfrentaram uma vez, o Fluminense venceu por 3-0 lá na primeira rodada. O time titular deles. Vamos ver agora que eles podem entrar com time misto. Por que eles podem entrar com time misto? O que aconteceu é o seguinte: eles se classificaram para as quartas de finais do Campeonato Boliviano. Lá tem o grupo A e o grupo B. Eles chegaram em quarto lugar no grupo deles e vai enfrentar o primeiro colocado do outro grupo, que é o Bolívar, que é a equipe mais forte do futebol boliviano no momento, que mais pontuou. Então o quarto colocado de um grupo vai pegar o primeiro colocado do outro grupo, fazendo as quartas de finais do Campeonato Boliviano. E está passando pela cabeça do treinador boliviano poupar, é diferente do nosso. Ele está pensando em poupar alguns jogadores importantes para esse jogo tão importante para eles, no domingo contra o Bolívar, jogo de ida das quartas de finais do Campeonato Boliviano. Eles vêm de uma derrota em cima do Nacional Potosí por 4-2, tomou essa cipuada aí do Nacional Potosí, mas mesmo assim conseguiram a classificação para as quartas de finais. Vou passar para vocês a escalação do time titular do Oriente Petroleiro, né? Porque o treinador ainda não sabe que time vai colocar em campo, quem ele vai poupar, quem vai jogar, então vou passar o time titular para vocês, que ele tem o costume de colocar em campo. Goleiro Paulo Garcia, pelo lado direito o Caire e pelo lado esquerdo, na lateral esquerda, o Soares. A dupla de zaga é o Zaspi e o Sebastián Alvarez.
O meio de campo é formado pelo Daniel Rojas, volante, e ao lado dele o Juan Mercado. Mais à frente, no meio de campo, pelo lado direito Dorrego, pelo lado esquerdo o Sanches e mais centralizado na armação o Ribeira. E na centroavância, lá o centroavante, o homem de área deles, o Facundo Soares, centroavante perigoso do Ervin Sanches, que gosta de jogar no sistema ali o 4-2-3-1. Agora a gente vai falar do Fluminense, sétimo colocado com 11 pontos no Campeonato Brasileiro, vem de uma vitória sobre o Fortaleza jogando fora de casa, depois que o Fluminense tem dificuldade jogando fora de casa e não vem jogando bem, jogou mal contra o União Santa Fé, jogando fora de casa, não jogou bem contra o Fortaleza, tomou um sufoco danado. O Fluminense precisa de uma atitude mais agressiva, jogar no campo do adversário, ter mais a posse de bola, impor o jogo, adiantar suas linhas. O mais interessado na vitória é o Fluminense. A cabeça dos bolivianos está lá nas quartas de finais, está no jogo de domingo, jogo decisivo para eles, jogo de ida, contra um grande time lá no futebol boliviano. Eles não são favoritos nessa partida, então a cabeça deles está em outro lugar, já estão eliminados, perdeu para todo mundo. A obrigação toda está nos braços do Fluminense de sair dali com uma vitória e uma vitória elástica, porque nunca se sabe o que pode acontecer no outro jogo. Júnior Barranquilla e União Santa Fé. Será terrível o Fluminense fazer a sua parte, aliás, não fazer a sua parte e no outro jogo dar empate. Aí, meu amigo, é o fim da picada. Então o Fluminense vai ter que fazer uma postura que não tem feito ultimamente, que é ser mais agressivo jogando fora de casa, de ter mais a posse de bola, de atacar, de procurar os lados do campo, se aproximar das linhas, entrar na grande área, criar oportunidades. Isso o Fluminense vai ter que fazer o que ele não tem feito nos últimos jogos. Ser mais Fluminense, ser mais agressivo, ser time grande jogando fora de casa. Vai precisar ser agressivo, fazer 6 gols, jogar no campo do adversário. E isso o Fluminense precisa fazer neste jogo decisivo. Depois a gente vê que bicho vai dar. Desfalque. O Fluminense tem um desfalque do Fred. O Fred com um problema na vista ainda, na indecisão se aposenta ou não. O Nino com uma distensão muscular. Tem o Felipe Melo. Felipe Melo está à fase final de recuperação, e o Pineda, que ia fazer exames aí, não sei, parece que o Pineda tem um problema muscular que ainda não foi detalhado pela comissão técnica do Fluminense, o departamento médico. O Fluminense tem uma novidade nos relacionados, pode ter uma novidade no banco de reservas, o Matheus Martins dessa vez não foi relacionado, mas o John Kennedy sim, John Kennedy ganhou uma oportunidade, foi relacionado, viajou para a Bolívia e pode ganhar oportunidade aí, já estão preparando o John Kennedy para ser o futuro camisa 9 do Fluminense quando o Fred aposentar. Vamos botar o cabeça do garoto no lugar, porque a gente vai precisar muito dele. E ele precisa focar nessa carreira aí, porque ele é um centroavante que tem um futuro muito grande pela frente. Titulares viajaram, parece que o Fernando Diniz vai entrar com a equipe principal, ainda mais com a situação como é que está nessa competição. Ele vai com o time titular, e o time titular deve ser o mesmo que ele tem colocado em campo, que é da seguinte forma. Goleiro Fábio no gol, na lateral direita o Iago, a dupla de zaga Lucas Claro e David Braz, na lateral esquerda o Marlon, meio de campo formado pelo Wellington, André, Ganso e Nonato, e a dupla de ataque Cano e Luiz Henrique. Agora, na minha opinião, eu mudaria esse esquema para um 4-3-3. Colocaria 2 caras abertos pelo lado do campo, pelo lado esquerdo colocaria o Arias, pelo lado direito colocaria o Luiz Henrique, e o Cano como referência. E no meio de campo, abriria um pouquinho mais o meio de campo, colocaria o Ganso na armação do jogo, o Nonato ao lado dele, que é um jogador mais ativo nas ações do meio de campo, de mais chegada até do que o Natan, e na volância colocaria o André. Faria uma trinca ali no meio de campo com Ganso, Nonato e André. Empurrava um pouquinho, botava 2 caras na frente, abertos, e o Cano como referência. 3 atacantes para cima do Oriente Petroleiro, depois a gente vê que bicho dá. Não tem por que encher o meio de campo contra o Oriente Petroleiro. Não tem por que botar pouco atacante contra o Oriente Petroleiro. O Fluminense precisa fazer 6 gols. O Fluminense precisa ter presença de área, chegada. Então não há motivos de jogar contra o Oriente Petroleiro com 2 volantes, André e o Wellington, marcando quem? Marcando quem? Quem o André e o Wellington vai marcar nesse jogo? O Fluminense tem que ter a iniciativa do jogo desde o primeiro minuto e ter a posse de bola. É jogo para 70%, 75% de posse de bola por parte do Fluminense. Então não vejo motivo
de excessos de volantes nesse time do Fluminense. Também acho que o Natan tem uma rotação muito lenta, com o Ganso então, o André e o Wellington. Acho que o meio de campo precisa ser um pouquinho mais solto, o Nonato traz isso, menos gente no meio de campo, mas também mais gente no comando de ataque, na frente, para empurrar essa bola para dentro da rede, e o Fluminense precisa disso. Eu faria essa mudança aí no time, na escalação do Fluminense. Mas pelo visto ele deve optar pelo time que vem jogando. Então é isso aí, rapaziada. Não tem por que duvidar, a gente tem que acreditar. Eu acho que o Fluminense tem plena chance de sair com uma grande vitória. O problema é no outro jogo, na Colômbia. O Júnior Barranquilla é favoritíssimo, a equipe do União Santa Fé é um time fraco. O Fluminense deveria ter vencido no Maracanã e não venceu. Deveria ter feito um jogo melhor do que fez na Argentina contra a União Santa Fé. O Fluminense jogou bulufas, acabou o jogo 0-0. O Fluminense jogou 2 vezes contra a União Santa Fé e não fez nenhum gol. Então o Fluminense está nessa situação porque ele quis, porque o modo de jogar e a atitude o levou a essa situação. Aí, mas essa quinta-feira às 21h30 é outra história. Vamos ver com o que Deus tem separado pra gente, o que pode acontecer. Será bem legal se o Fluminense conseguir a classificação para as oitavas de finais. Vou ficar feliz pra caramba. Então quero assistir o jogo com vocês, aguardo todos vocês às 21h30 para torcer pelo Fluminense. Acredite. Vamos lá. Tô indo nessa, deixa o like, se inscreva no canal. Flui!